Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor George e hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a química forense, mais especificamente sobre algumas curiosidades, alguns aspectos aí que são interessantes dessa ciência tão misteriosa e às vezes até tão abrangente, né? Lembrando, claro, não é um curso de ciência forense, não é nada disso, mas é para a gente abordar alguns aspectos históricos e poder falar, claro, de algumas curiosidades e algumas informações científicas também que estão no entorno de tudo isso, tá? Bom, então para a gente começar a falar de ciência forense, a gente precisa antes partir para a boa e velha definição, né? Quando a gente fala em química forense ou ciência forense, a gente tem que sempre lembrar que o nome está relacionado ao foro, ao local. Então, quando a gente fala em ciência forense, a gente não precisa necessariamente falar de alguma coisa associada a um crime, né? A gente está falando de uma investigação relacionada a alguma coisa que aconteceu num determinado local. Claro, o destaque dessa prática toda é um destaque criminal, que mostra pra gente o que aconteceu no sentido de quem matou, por que morreu e tudo mais, que é o que a gente conhece, né, como prática forense. Mas quando o termo ciência forense, ele está abrangendo bastante coisa, né? Como, por exemplo, todas essas técnicas científicas que estão convergindo para um objetivo comum ou que tem vários objetivos particulares das suas técnicas, dos seus estudos, das suas ciências, e claro que sempre associado a uma questão legal, né? Então a gente vai sempre responder, por exemplo, o direito nas questões criminais, nas questões civis, para saber o que está sendo abordado e o que está querendo ser investigado, né? O que é o objetivo nessa trajetória toda. Claro que a gente vai fazer uma abordagem mais química e, consequentemente, mais criminal ou mais investigativa, né? Nesse aspecto todo. Quando a gente fala também em ciência forense, fica um pouco difícil de separar quem trabalha com o quê, né? Porque a gente às vezes fala assim, química forense ou ciência forense, parece que simplesmente descobre as coisas, e não é bem assim. Quando a gente fala em ciência forense, a gente está falando de uma investigação conjunta, e quando eu falo conjunta, não é um conjunto necessariamente só de pessoas que trabalhem na mesma área, é uma investigação conjunta de áreas, né? São áreas distintas, onde a gente pega, e por exemplo, uma das áreas é que vai investigar aquele clássico, né? Impressão digital, resquícios do crime e tudo mais, mas existe todo o entorno disso daí que vai fazer parte também da ciência forense. E eu trago para vocês alguns destaques, né? Que ciência forense não envolve só, por exemplo, medicina e química, toxicologia e por aí vai. A gente tem, claro, um aspecto genético, né, que é muito importante, e temos a psicologia forense, a física forense, geologia forense, odontologia forense, ou seja, todos os ramos das ciências que trabalham com investigação, né, com o seu instrumento de trabalho, a sua ferramenta de trabalho como modo de investigação, né? Então quando a gente fala em geologia forense, imagina lá, né, a gente está falando de escavações, a gente está falando de pegar provas de crimes que foram depositadas há séculos para serem retomados agora e investigados. A gente está falando da física forense, então assim, de todo aquele todas as energias e forças envolvidas naquela situação para ser investigada. A psicologia forense, claro, né, a gente está falando aí de uma situação bastante importante de comportamento, né, uma situação comportamental. Então tudo isso aqui vai envolver ciência forense, não é algo muito simples, né? Então como a gente vai fazer uma abordagem química, a gente vai pegar só um resquício ali, né, da química forense e falar desse recorte, química mais toxicológica do que propriamente só um ramo, né, da investigação forense. E aí, antes de falar, claro, da química forense como um aspecto curioso e necessário, a gente precisa entender como que vai ocorrer uma investigação, tá? Então, a investigação, ela não é simplesmente como a gente tem uma imagem, a gente vai trazer isso várias vezes, de que a gente pega alguma coisa do crime, coloca no equipamento e tem a solução do que aconteceu, quem foi que fez, quem foi o dano, causou, quem teve o dano naquela situação e tudo mais. O que a gente tem como reflexo de tudo isso daí é um processo. E como que é que esse processo funciona? A gente tem a coleta no caso que aconteceu. Então essa coleta é de vestígios, é coleta de depoimentos, é coleta de comportamentos, é coleta de situações, é coleta de ambiente, é coleta de histórias, é coleta, né? Assim como no método científico a gente coleta, né, as coisas também. Depois disso a gente parte para exames. Exames de quem? Dos dados, né? Quando a gente fala em exames dos dados, a gente tem que pegar tudo isso agora e olhar.
o que é útil, o que não é, o que concorda para mim, o que não concorda, o que eu preciso mandar para qual especialista, como é que eu vou fazer. E efetivamente depois são feitas essas análises, né? Então, cada área de atuação pega essas informações e trabalha com essas análises. Daí vai fazer o que? Vai para psicologia forense, vai para medicina, vai para odontologia, vai para toxicologia, vai para química, né? E por aí vai. Cada área atua no seu ramo para, no final de tudo, ter as evidências e gerar, então, o resultado, né? Esse resultado que é, por exemplo, entregue geralmente para o pessoal do direito, né? Que vai defender ou acusar aí alguém perante toda aquela situação criminal forense, né? Criminal, claro, não é como um recorte, mas é o recorte que a gente mais aborda nesse tipo de situação, tá? Quando a gente fala de química especificamente, a gente tem, claro, que isso é um ramo da ciência forense, como eu mostrei para vocês anteriormente lá no contexto como um todo, né? E esse ramo como um todo é importante de observar que ele está situado no chamado ramo científico, né, que aborda principalmente química e biologia, né? E claro, é um erro grosseiro falar científico porque parece que só isso é ciência, e muito pelo contrário. Todas as outras áreas são ciências e áreas humanas também são ciências, mas existe uma divisão aí meio talvez histórica, né, ou tradicionalista que faz essa nomenclatura, mas só para chamar aqui, essa divisão científica faz com que a química e a biologia trabalhem principalmente com esses ramos, né, de investigação, digamos, in situ, e a área humanística vai trabalhar com a parte sociológica, psicológica e do direito, ou seja, todo o contexto envolvido, todo o armazenamento da história, todos os documentos, toda a organização de fatos, né, toda a sequência, a historicidade disso daí, como é que aconteceu. Tá? Então é importante observar que não é uma divisão, é uma complementação. A área científica não é feita, científica no aspecto grosseiro, não é feita pela área humanística, nem vice-versa. Cada um atua na sua especificidade. Tá? E aí vamos partir um pouco para a história, né, disso daí. Onde é que começou, onde é que a gente pode abordar, onde é que foi falado primeiramente sobre ciência forense, química forense, toxicologia, quem que são, né, os personagens principais dessas histórias. A gente tem uma história inicial de que talvez, né, não se tem muitos registros dessa época, Demócrito e Hipócrates tiveram alguns encontros, mas tem alguns registros importantes da época antiga, onde Hipócrates era um médico, né? E ele que trabalhava aí com esses registros dentro do que se era possível naquela época, dentro do que se tinha como registro naquela época. E Demócrito e Hipócrates tiveram um encontro que ficou registrado por muito tempo. Esse encontro, então, ficou marcado por algumas das falas. E uma das falas importantes até está aqui registrada para vocês, fala assim, do que ri Demócrito, né? De coisas boas ou más. E o Demócrito fala, né, que é a falta de razão que preenche o homem, ou em outras palavras, a vacuidade que há nas suas ações corretas. E depois ele faz uma grande crítica, né, sobre a questão política, uma crítica sobre a questão de posicionamento, sobre a hipocrisia do homem, sobre o comportamental. Essa análise comportamental mostra pra gente que essa divisão que a gente fez entre área científica e humanística não faz muito sentido. A gente tem um conjunto que estabelece o homem, né, e o homem aí na sua complexidade filosófica, e esse conjunto humanístico aí é que compõe quem é ele numa situação qualquer, forense inclusive, mas numa situação aí genérica, né, que a gente possa abordar. Este nosso amigo do outro lado aqui é Paracelsus. Paracelsus, aí a gente já deu um salto, né? Estamos falando daqui do século XVI. É conhecido como o pai da toxicologia, né? Ele tem vários registros, tem várias controvérsias na sua história também, né? De registros que foram contestados e tal, mas ele tem uma grande importância aí na investigação química e toxicológica principalmente, então numa interface químico-farmacêutica, né, bioquímico-farmacêutica, onde ele tem uma máxima que diz que nada é tóxico, tudo é tóxico, depende da dose, tá? Então, por exemplo, a gente sempre tem o clássico, né, comentário assim, água é tóxica? E a maioria do pessoal fala que não, água é tóxica. Se a gente tomar 20 litros de água por dia, a gente vai diluir, né, os nossos sistemas corpóreos aí, e a gente vai ter um desbalanço gigantesco no organismo e pode ser fatal. Então, a maioria dos compostos, a maioria não, né? Segundo Paracelsus, todos eles são tóxicos, depende da dose. Alguns menos, então a gente está falando de venenos, que a gente vai abordar alguns deles aqui, que em pequenas quantidades são fatais, mas coisas que a gente usa no dia a dia e consome podem ser tóxicas também. Tá? Então esses são os primeiros registros de história que a gente tem aí dessa situação.
Mas a gente tem a química forense e a ciência forense destacadas por dois momentos históricos, dois momentos bastante curiosos até. O primeiro deles é o chamado caso Mary Bland, né, da Inglaterra, no século XVIII, metade do século XVIII, onde a história gira em torno basicamente de uma moça criada numa sociedade, né, patriarcal, uma sociedade conservadora do século mesmo, né, própria daquele século, se apaixona por um capitão, né, então um capitão, um alto grau aí, né, alta hierarquia, né, da época, onde e se apaixona por ele e acredita que vai constituir família e tudo mais. E este capitão tinha uma história de ter uma família em outro lugar e tudo mais, mas, né, no seu jeito aí de conquistar, ludibriava esta moça, Mary Bland. E uma pessoa que era muito contra esse namoro, por conhecer essa história desse capitão, era seu pai, né, o pai de Mary, que não aprovava de forma alguma esse namoro, né. E aí o que aconteceu? O capitão sugeriu então que a moça desse a ele uma poção do amor, né? E o que fosse, não para se apaixonar, né? Mas uma poção do amor no sentido de que o pai, tomando essa poção, ele aprovaria essa união, né? Então uma poção, como naquela época nós falávamos de coisas até místicas, né? Essa poção aprovaria o relacionamento, né? Então este pai tomaria essa poção para que depois esse relacionamento fosse aprovado. E o que aconteceu é que, na verdade, o pai morreu, né? Então, na verdade, o que foi dado foi um veneno, né, para que ele morresse e claro, né, o relacionamento tivesse algum fim. Não foi isso que aconteceu, né? Depois de tudo isso, Mary foi acusada de assassinato do próprio pai, né? E não teve um fim nada legal, né? Mas o que aconteceu nessa primeira investigação forense? A gente tem hoje registros, né, de que o que aconteceu é que essa poção consistia do famoso arsênico ou arsênio, né? E qual a diferença de cada um desses dois nomes? Arsênio é um elemento, né? Elemento químico que compõe moléculas e uma delas é chamada de arsênico, que é essa que está aí roxa e vermelha, né? Que é o trióxido de arsênio, tá? Esse trióxido de arsênio é extremamente tóxico e, dependendo, e aí a gente vai falar muito das vias de ingestão, né, das vias, então a gente pode estar falando de respiração, ingestão, a gente está falando de pele, né, via cutânea, depende muito do que acontece. Essa poção ela foi bebida, né, e aí, claro, foi fatal, instantâneo quase, né, e simplesmente houve a morte, então, do pai dessa moça, né, por envenenamento. Claro que na época ficou muito controverso, porque houve aquela dubiedade de que poderia ter sido algo que ela foi ludibriada ou poderia ter sido intencional. Como é uma época onde não existem muitos registros, e aí está muito nesse aspecto, né, de investigativo, mostra mais uma vez a importância dos registros em acompanhamentos, né, acompanhamentos forenses, para a gente ter aí toda a história bem contada. Mas para não falar que os derivados de arsênio são todos tóxicos e venenosos em qualquer situação, eu mostro para vocês a molécula do Neosalvarsan, que é um medicamento que até a década de 40 era utilizado contra a sífilis, né? Então, quer dizer, claro, depois foi identificada uma toxicidade alta para ele, mas ele não era fatal, né? Nas doses ingeridas, ele era um medicamento para combater a sífilis, substituído pela penicilina, que todo mundo já ouviu falar pelo menos, e teve aí sua era de utilidade. Então, quer dizer, não quer dizer que todas as moléculas que contêm esse elemento são tóxicas. Agora, a gente tem que falar sempre da dose e da forma de administração. É diferente tomar água e é diferente passar água na pele. Estou dizendo isso, mas não faz diferença? Pode ser que não faça, mas eu estou falando um medicamento. É diferente passá-lo, esperar ele agir penetrado, que tomar esse medicamento. Então são as doses e a forma como elas são administradas, né? Então essa é a importância aí da forma também de administração de certos compostos no nosso organismo. Essa ficou conhecida como a primeira investigação, né? Que levou fatos de toxicologia e química para um julgamento ou para a elucidação de um fato qualquer, mesmo que naquela época ainda não se tivesse consolidada a química forense com esse nome, ou toxicologia, né? Eu deixo um artigo aqui para vocês darem uma lida se tiverem curiosidade, e eu vou fazer isso durante toda a nossa conversa aqui, que é um artigo que fala sobre arsênio e arroz, né? E existe aí uma história bastante interessante de certos países que têm
uma quantidade de arsênio no arroz, e isso pode tornar até tóxico. E se a gente der uma busca geral aí nas informações confiáveis da internet, a gente vai ver que isso foi questionado muito aqui no Brasil, que é um país que consome bastante arroz. Mas o nosso arroz é seguro, o nosso arroz não tem quantidades de arsênio que sejam consideradas tóxicas, né? Mas por que o arroz especificamente? Porque o arroz é um dos cereais que mais absorve este elemento. Então a gente tem aí, por exemplo, né, quando a gente fala em acumulação de arsênio, a gente tem grosseiramente, tem outras, né, mas grosseiramente duas formas de acumulação. Uma delas são formas naturais, então a gente está falando aí de lixiviação, por exemplo, uma coisa que pega uma pedra e vai arrastando, a água, por exemplo, que leva de uma pedra, né, isso daí vai acumulando em algum lugar, pode acumular no organismo, né, então pode ir depositando aí nas áreas de plantação e tudo mais. Ou a gente tem frutos de atividade humana, né, mineração, então a gente destrói a mineração e faz isso daí se espalhar pelo mundo, né, pela região e consequentemente vai, e uso de praguicida. Até a década de 50 era comum combater pragas com compostos de arsênio, né? Então é bem aquela história de conhecer a ciência e saber para que ela é usada e não simplesmente utilizá-la, né? O arsênio é extremamente tóxico, né? E nas vias de praguicida a gente sabe que são quantidades altíssimas, mas que há muito tempo eram utilizadas porque combatiam as pragas. Então esse era o objetivo final, tá? Então esse artigo é bastante interessante aí para quem quiser dar uma conhecida melhor aí sobre esse aspecto. Só para mostrar para vocês como é que a gente sabe que um composto é tóxico ou não, coloquei aqui uma lista de alguns compostos e a sua DL50. O que é DL50? DL50 é a dose letal para 50% da população, ou seja, a dose que mata metade da população. Tem esse teste inicial em animais, né? Isso aí é extrapolado então para a situação humana. Percebam ali o arsênico, né, que é o trióxido de arsênio, destacado em azul. Mas percebam que a toxicidade dele, claro, quanto menor o número, né, quer dizer que a menor quantidade se torna mais tóxica, é muito menor que o açúcar ou que a vitamina C, né, que a gente ingere absurdamente, não vai ser tóxico, pode causar outros problemas, mas toxicidade não é um dos problemas que se associa a essas moléculas. Mas a gente falar, por exemplo, de toxicidade do arsênico, a gente fala que ela é menor do que a toxicidade da cafeína ou da nicotina. Parece absurdo, né? Falando, a gente toma café todo dia, como é que a gente não tem nenhum problema? De novo, primeiro, a cafeína pura é um extrato. O que a gente toma no café é uma quantidade de cafeína em solução. Outro ponto a gente tem alguns fatores chamados de bioacumulação, quer dizer, quanto que o nosso organismo efetivamente absorve, qual é o tempo que ele demora para absorver e quanto que ele consegue excretar. Tem compostos, de uma forma geral, que são absorvidos rapidamente e metabolizados rapidamente. Consequentemente, o organismo não consegue excretar, isso se acumula e pode ser tóxico imediatamente. Tem outros compostos, que até, por exemplo, a vitamina C, que não adianta a gente tomar a dose mensal de uma vez só, nosso organismo vai liberar essa quantidade em vários momentos, né? Vai liberar essa quantidade aí assim que o máximo for atingido necessário para ele, e no outro dia a gente precisa tomar tudo de novo, tá? Então, quer dizer, depende aí de quanto tempo ele demora para efetivamente excretar, tá? É só um comparativo para vocês verem aí que não é simplesmente associar a molécula que a gente consegue falar é tóxico ou não é tóxico, é muito mais complexo do que isso. Já o nome química forense passou a ser abordado em 1850, no primeiro caso onde foi efetivamente levado, né, para se investigar essa situação. Então nós temos aí o Sr. Hippolyte, né, que era um nobre, um filho de nobre, mas de uma geração lá, de uma geração muito longe, né, da que herdaria alguma coisa importante. Então a gente tem que ele simplesmente resolveu envenenar o seu primo rico, né, juntamente com a esposa, né, então teve cúmplice, e esse envenenamento aí está associado a uma situação de que ele não ia ter nada a ganhar com essas situações, que ele fosse esperar todo mundo morrer, que não ia acontecer, então ele preferiu acelerar aí a hierarquia da coisa, né, e acabou matando, né, este senhor, e Hipólito teoricamente ficaria rico. Só que nessa época foi-se investigada toda a situação e foi chamado um químico francês, né, o Jean Stars, que pela primeira vez, através da química, investigou o caso e detectou que o primo do Hipólito tomou foi um extrato de nicotina.
Vocês vão falar, tá, mas a nicotina sempre foi tóxica, mas a gente está falando da nicotina no cigarro, que a gente vai falar daqui a pouco, não da nicotina como extrato, né? O extrato da nicotina, só o composto da nicotina, o organismo não consegue bioprocessar. Então, consequentemente, vai acumular, vai desregular tudo ali e vai envenenar toda a comunicação necessária. Claro que ingerindo, ele fez isso ser muito rápido e foi fatal, né? Obviamente, a química forense fez um bom papel, investigou o caso e Pollitt também não teve um bom fim, ele foi executado, né, como criminoso. Tá? Quando a gente fala da nicotina, e aí vem um aspecto importante, a gente não está falando da nicotina que está ali no cigarro somente, né? A gente fala da nicotina ali como um extrato, ou seja, é como se eu ficasse pegando as folhas, né, e extraindo lá nicotina para acumular o líquido mais puro possível de nicotina e fazer a ingestão dele, por exemplo, como foi utilizado no envenenamento. Nesses casos, a gente tem uma situação extrema, né? Vai falar, mas no cigarro não é a mesma coisa? O dano do cigarro não é só esse? Não. A gente tem as duas situações, né? O cigarro como fumado, o cigarro que queima, né? E o cigarro eletrônico aí que aquece. Qual que é a diferença? O que queima vai passar da temperatura aí de combustão e vai gerar, além da ingestão, claro, da nicotina, toda a ingestão dos subprodutos de queima, inclusive monóxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico, né, que é o gás da queima incompleta, sabe? Aquele fogareiro em lugar fechado que vai dando sonolência e mata, né? Isso daí é o monóxido de carbono. Agora, quando a gente fala no tabaco aquecido, eu não estou falando que ele é benéfico, não é nada disso, não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando que ele aquece a uma temperatura muito menor que a temperatura de combustão e ele transforma este líquido em vapor. Então, o tabaco é evaporado, como se fosse, né? E a gente não está falando dele degradado em produtos de combustão, então eu não estou ingerindo estes gases, né? Então, essa é a situação diferenciada. Componentes tóxicos da combustão e componentes tóxicos da simplesmente transformação de estado físico, tá? Mas como é que isso acontece, né? Como é que o tabaco age? Basicamente, ele vai fazer com que os impulsos nervosos tornem os momentos de euforia e prazer, né, momentâneos ali, suficientes, e vai mexer com a regulação da produção de dopamina e serotonina. São os mecanismos ali que produzem os nossos humores, né, as nossas sensações, nesse sentido de que bem-estar, prazer, felicidade, né, então essa combinação aí, né, e é nisso que ele mexe, tá? Então não necessariamente a gente está falando, mas não matou, tá tudo bem. Não, muito pelo contrário, isso pode ser acumulado no organismo e pode ser processado de forma, por exemplo, impedir que esses impulsos nervosos passem a acontecer espontaneamente. E é por isso que se gera a dependência, né? Quer dizer, o impulso nervoso não acontece mais sozinho, ele precisa de um estímulo. E aí a nicotina, por exemplo, passa a ser esse estímulo, né? Porque é a única coisa que consegue fazer com que gere essa euforia ou esse prazer momentâneos, tá? Deixo um artigo bastante interessante para vocês lerem se quiserem, que é o mecanismo de dependência química no tabagismo. Tá? É bastante legal, uma leitura bem tranquila. Estou deixando materiais em português para ficar mais fácil da gente poder ler algum material e discutir futuramente uma curiosidade, né? Mas eu acho que é válido aí para a gente poder conhecer outras leituras e, claro, uma leitura mais aprofundada e científica, que eu não estou trazendo aqui, mas que a gente pode discutir futuramente. Quando a gente fala também em química forense, a gente está falando de casos de envenenamento. E aí, quando a gente fala em envenenamento, vem muita curiosidade, né? E dois grandes blocos interessantes. Um deles é o envenenamento mineral. E aí, mineral, a gente fala de envenenamento com metais mesmo, né? O arsênico é o que a gente comentou, né? O arsênio, que é um elemento, compõe o arsênico. Mercúrio, que está associado hoje bastante a doenças de Alzheimer, né? Mas tem aí vapores de mercúrio associados a diversas doenças. Chumbo, que é um metal associado a uma doença, associado também, né, a loucura, né, por bioacumulação, mas é curioso porque ele relaciona-se com a história de Nero, né, que Nero foi o imperador maluco lá de Roma, né, que tacou fogo, né, em tudo, e associa-se muito essa loucura dele ao chumbo. Por quê?
porque antigamente se bebia vinho em taças de metais que para eles eram metais disponíveis e nunca que se existia um estudo de toxicidade desses metais. E o chumbo, ele era um desses metais, né, que compunham aí esses objetos de luxo. E consequentemente o que acontecia? Colocava-se o vinho e o vinho tem álcool. O álcool é um composto, um solvente que consegue extrair esses metais. Ou seja, ele extraía o chumbo e na degustação, na hora de beber, levava o chumbo para o organismo. Esse chumbo ia se acumulando no cérebro e, consequentemente, ia levando então à falta dessas sinapses e, consequentemente, a uma situação extrema de loucura, né? Então, o chumbo foi associado muito a essa história também. E a gente tem o envenenamento vegetal, né? Duas moléculas aqui bastante conhecidas, cicuta e beladona, né? A cicuta, ela é conhecida pelo envenenamento de Sócrates, né? Que ele foi condenado à morte por contestar, né, as ideias da época, né, por ser quase que um rebelde, né, da época, muito diferente da visão que a gente tem de rebeldia hoje. E ele bebeu, né, um extrato de cicuta, né, como pena, e é um extrato aí extremamente tóxico, né, então por isso era causado o envenenamento. E a beladona, que está associada, engraçado ou não, a condições onde se precisa, por exemplo, dilatar a pupila. E claro que um dos indícios de envenenamento por beladona é a dilatação da pupila, né? Então, quer dizer, ela pode ser usada medicamentosa em condições, né, condições adequadas, necessárias. Claro que hoje existem milhões de outros métodos que não precisam mais, mas a gente fala de beladona que foi utilizada para esse princípio e claro que teve detecção de envenenamento através dessa consequência aí que ela causava, né? Essa dilatação aí da pupila que era provavelmente utilizada para a área da medicina, tá? Temos também alguns venenos na nossa arte, né? Arte nacional. Então o nosso querido Adoniran Barbosa aí canta que o teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, né? Então na música ele coloca lá o veneno, estricnina, e é interessante porque a estricnina é também associada e está lá na nossa tabela, né, de dose letal, um veneno que atua nos receptores das sinapses do sistema nervoso central. Ele vai fazer com que isso aí não tenha uma associação e, consequentemente, a gente tem a estricnina associada a pontas de flechas, né? Então, na caça, a gente está falando de um veneno aí que era instantâneo, né? Ele era um veneno altamente tóxico, matava na hora, ou pelo menos deixava inconsciente na hora até matar, e é romantizado então em algumas das músicas que a gente tem aí, por exemplo, essa nossa peça nacional. Quando a gente fala em detectar tudo isso, não é tão simples. Então a gente não está falando, por exemplo, beleza, então quer dizer, envenenou com arsênico, envenenou com estricnina, envenenou com nicotina, a gente pega lá, vai pegar uma amostra de sangue e vai detectar isso, acabou. Não é assim que funciona. A gente tem todo um processo de biotransformação, e aí tem os ciclos de metabolismo que não são nada simples, que é tudo que é ingerido, desde, né, qualquer formato, líquido, sólido, gasoso, né, tudo que entra no nosso organismo passa por processos de transformação até ser utilizado ou excretado. E quando isso acontece, a gente tem esses reflexos e diz, por exemplo, o hálito, então quando a gente vai falar, por exemplo, né, o nosso hálito está com aromas de acetona, então a gente chama de hálito cetônico. Por quê? Porque a gente não tem alguma coisa que produza um nutriente necessário para o organismo. Mas não quer dizer que a gente vai detectar alguma coisa, a gente vai detectar essa acetona. Não foi isso que foi consumido, né? Então é falta de alguma coisa. Então toda essa biotransformação tem pontos que precisam ser investigados. E claro que isso é muito complexo. A gente olha, claro, aí um exemplo muito geral, né? Mas a gente olha que nem tudo tem uma via lógica, né? Então a gente tem um começo, tem um fim, dependendo do que a gente quer analisar. Então a gente precisa sempre ter um conhecimento da biotransformação desse material para saber como é que ele age, o que ele acontece, como é que ele se acumula ou não, como é que ele é excretado, como é que ele é detectado. Eles permanecem dessa forma, ele mantém esses elementos, ou esses elementos são simplesmente colocados na urina como, por exemplo, oxalatos, né, que está cheio ali na urina e vai mais um e vai embora, né? A gente tem que sempre conhecer esses bioprocessamentos.
Então, isso serve para a gente falar que nossas investigações não são CSI, né? Ou seja, nossas investigações não são daquele formato de colocar uma amostra no computador e aí o computador dá a resposta pronta. Muito pelo contrário, tá? A gente tem várias formas de analisar as coisas, então a gente pode ter uma amostra de sangue, a gente pode ter uma amostra de cabelo, a gente pode ter uma amostra de unha, a gente pode ter uma amostra de osso, a gente pode ter uma amostra de qualquer fluido, né? E dentro de tudo isso daí a gente tem confiabilidade e o tempo de armazenamento que pode ficar aquele composto lá ou não. Então, por exemplo, se a gente falar de sangue, é muito diferente de cabelo, né? Algumas coisas se acumulam mais em um e são processadas, outras se acumulam menos. Depende muito da situação. Então tem situações, por exemplo, que dependendo, a gente vai falar assim vamos falar não de um organismo vivo, né? Então vamos falar de uma situação de coleta de um corpo, por exemplo. Dependendo do estado de decomposição, a gente só tem alguns fios de cabelo ou a gente só tem a parte óssea. Então a gente tem que analisar o que a gente tem, né? E aí é por isso que a gente tem, eu destaco aqui para vocês, o método científico. O método científico, né, como acredito que todo mundo conheça, vai desde a observação até a conclusão, passando por tudo, inclusive pesquisa, hipótese, pergunta, tá? Então, quando eu falo isso, não quer dizer que a gente vai chegar no resultado que a gente quer, senão não seria pesquisa. A gente vai investigar aquilo dentro da nossa proposta e dentro de conhecimento científico para saber se aquilo é válido ou não. Um dos métodos utilizados absurdamente na química forense é a cromatografia. E o que é cromatografia? Em métodos laboratoriais rotineiros, a gente vê a cromatografia como ciência da cor. Ela foi descoberta sim, mas ela não é necessariamente com cor, e hoje a gente sabe que a maioria dos compostos não tem cor, muito pelo contrário. Cromatografia, e a gente não vai entrar no mérito, seria assunto para uma outra discussão, é basicamente a análise de uma mistura, onde a gente separa tudo que tem nessa mistura e vê o que é cada uma dessas coisas. Então, se a gente olhar ali, por exemplo, no nosso desenho, né, bem simplificado, lá no software, está saindo um cromatograma. O que é um cromatograma? É o resultado de uma cromatografia. Mostra para nós os compostos separados, mas é claro, não é só colocar lá dentro que separa. A gente tem que ter um método para essa separação acontecer. O equipamento não faz nada se a gente não souber programá-lo de forma científica, né? Se a gente não souber o que dá de informação para ele, ele não sabe o que fazer, tá? Deixo um artigo bem legal para vocês olharem, que é de química forense, né? Então é uma abordagem analítica, então é uma abordagem de análise desses dados, dos documentos, das drogas, né? Como é que isso é feito. É um artigo de revisão, então para quem não conhece, artigo de revisão é um compilado de vários artigos que falam sobre essa temática, então é uma leitura bastante importante e interessante para quem se interessar aí pelo tema. Quando a gente fala em disparos de arma de fogo, vem um outro aspecto onde a gente fala assim, tá, e como é que a gente detecta isso, né? Como é que é feito esse estudo? Armas de fogo, elas estão associadas a dois aspectos. Primeiro, o composto dessa arma de fogo e aonde esse composto é acumulado. Então, se vocês observarem o nosso primeiro desenho, mostra as regiões da mão onde ficam acumulados os compostos de chumbo residuais do disparo de uma arma, né? Então, por exemplo, existem as regiões ali que são as regiões do tiro, né? Que é onde aperta o gatilho, enfim, onde manipula a arma. E são essas regiões que, olha lá embaixo, né, na nossa figura, são coletadas amostras através de um papel específico e essas amostras passam, então, a ser colocadas com um reagente, em contato com um reagente. Esse reagente é o nosso rodizonato, né, que está ali em cima desenhado. Esse rodizonato de sódio tem uma coloração castanha, então que é a coloração que ele é comercializado, né, fica no papel com essa coloração, e quando em contato com o chumbo, ele passa a ter uma coloração vermelha. O que é essa coloração vermelha? Coloração vermelha indica que ele foi complexado. Complexar quer dizer que esse metal se ligou ao oxigênio. Ali, ó, né? Está representado o chumbo ligado ao oxigênio. Complexar não é só ligar ao oxigênio, tá? Neste caso é o chumbo que se ligou ao oxigênio. A gente vai ver que existem outros complexos ali que são formados e outros complexos que indicam a coloração. Então são métodos chamados de colorimétricos, né? E é aí que se diz então se tem ou não resquícios de chumbo nessa região da mão. Claro, isso não é uma prova. Isso mostra apenas que existem, não é uma prova, né, de conclusiva, mostra que existem resquícios de chumbo que possivelmente vieram de uma arma de fogo. E aí, claro, no combinado todo vem toda a história da situação criminal, da situação forense. Esses dois artigos aqui falam inclusive sobre esse tipo de abordagem, né? O primeiro é específico sobre identificação de resíduos
de disparos de arma de fogo, e o segundo mostra a utilização da química forense em vestígios, né? E mostra pra gente aí um estudo bem detalhado sobre esses comentários que a gente fez das reações de complexação, tá? Existe um outro detector, né, vamos chamar assim, ou reagente, né, acho que é o nome mais correto, que muita gente conhece, que é o luminol, né? O luminol é aquele composto ali inicial que a gente tem ali, são 2 ciclos, né? Um ciclo aromático, o outro não aromático. E esses ciclos, quando na presença de peróxido, eles formam esses 2 compostos, esse único composto produto, né, representado 2 vezes, que ficam no estado excitado e fundamental. Agora, por que o luminol reagiria com tudo e simplesmente a gente vê ele na detecção de áreas onde tem sangue que foi limpo, né? Foi retirado ali do local e tudo mais. Luminol, na presença de peróxido, faz com que esse produto exista quando a gente tem um catalisador. Que catalisador é esse? Ferro. E ferro vem da onde? Da hemoglobina. Então, ou seja, quando o luminol na presença de peróxido reage e tem a presença de ferro, a gente tem então uma radiação emitida, e aí está ali mostrada, né, 431 nanômetros ou algo próximo disso, uma radiação que, através da incidência de uma luz UV, a gente consegue ver então que naquelas situações de brilho tem efetivamente alguém que reagiu com aquela molécula. Quem? Ferro. E para ter ferro derramado, a chance, a probabilidade muito maior é que seja de sangue, né? Derivado do sangue da hemoglobina. Importante observar. Eu estou desenhando 2 vezes a mesma molécula. Por quê? Quando a gente forma essa molécula produto ali, carregada negativamente, a gente está falando dela sendo produzida, vamos chamar assim, no estado excitado. O que é o estado excitado? É o estado de alta energia. Todo estado de alta energia tende a voltar para um estado de menor energia. Quando esse retorno acontece, ele emite radiação. E essa radiação emitida é que é detectada por uma lâmpada de UV. Então só vai acontecer se tiver ferro presente. Se não tiver, a reação do luminol com o peróxido não vai acontecer, tá? Existe também uma curiosidade bastante grande sobre a questão da ingestão do álcool, né? E como é que isso é detectado, por exemplo, numa blitz ou até mesmo numa situação criminal de que a pessoa estava alcoolizada ou não. Existe uma chamada curva de alcoolemia. E o que é essa curva de alcoolemia? Basicamente a partir da ingestão, né, do álcool, quanto tempo demora para ocorrer a máxima absorção e para essa absorção começar a cair. Percebam ali que a gente tem 2 curvas, uma em amarelo, que é em jejum, e outra curva tracejada, que é quando a gente está ingerindo álcool durante a refeição. Percebam que em jejum o pico de alcoolemia é muito maior, né? Então, quer dizer, o álcool aí tem uma presença muito mais expressiva para a detecção. Consequentemente, o decaimento é muito mais lento, né? Então essa taxa permanece alta por muito tempo. Agora, se a gente for observar que depois de 6 horas, né, pelo menos, a gente ainda tem resquícios de álcool, quer dizer, este álcool todo não foi processado, ou seja, não é apenas imediatamente depois da ingestão do álcool que ele pode ser detectado no organismo, né? Ele precisa de muitas horas para ser processado e para efetivamente ser excretado, né, não fazer mais parte aí das biotransformações que venham a ocorrer. E também tem um caso bastante clássico, que é detecção de cocaína, né? Quem aí assiste programas de investigação criminal, programas de aeroportos e tudo mais, vê que é o clássico, né? É o composto clássico de ser transportado nas malas para uso, abuso, para tráfico e tudo mais. E a cocaína é essa molécula aí desenhada para nós, né? Que é um pó branco que poderia ser confundida com qualquer outra coisa, né? Até o pessoal tem o costume de chamar de farinha, né? Então tem muita denominação aí, porque ele pode efetivamente ser confundido. E aí quem conhece esses métodos de detecção, principalmente da Polícia Federal, né, para ver se é ou não cocaína, antes de acusar qualquer coisa, embora, né, ser transportado dessa forma possa gerar o máximo de suspeita, mas não se pode acusar, existe outra reação de complexação, que é com cobalto. Ali estão as reações, mas a gente não vai entrar no mérito de discutir as reações agora. Só para comentar com vocês que o cobalto tem um complexo, que é aquele primeiro ali mostrado para vocês, né? Aqui, para cá, que tem uma coloração rosa,
né? Então a gente está vendo ali na foto, né? E quando em contato com a cocaína, ela fica azul, né? E por quê? Porque ocorreu uma troca de ligantes, né? Então tá vendo ali que eu tenho cobalto ligado a 5 águas e um grupamento tiocianato, é o SCN, né? Quando em contato com a cocaína, tem uma troca, né, desses ligantes, porque a molécula de cocaína, como eu mostrei aqui para vocês, tem sítios que podem ser complexados. Lembra lá anteriormente que a gente falou do chumbo, né, que poderia se ligar ao oxigênio? Aqui a gente tem oxigênio e nitrogênio, que são passíveis de serem ligados. E aí existe todo um mecanismo que vai complexar e vai mudar a coloração, né, e vai tornar então essa mistura azul, confirmando então que existe cocaína naquele meio. Quem talvez conheça, né? Isso aí é um pouco mais antigo, né? Não que eu conheça, né? Mas brincadeira, eu conheço sim. Os galinhos do tempo são galinhas que ficavam lá em cima da geladeira, né? Para mostrar se ia chover ou não. Então a gente tem ali o galinho seco, quando ele fica azul, e quando ele tá, esse complexo, que é um complexo de cobalto, né? E quando ele está na presença de água, ele fica rosa. Então ele desloca o equilíbrio químico, né? Para quem recorda lá da parte química, né? A gente tem o princípio de Le Chatelier, que desloca o equilíbrio para um lado ou para o outro. Quanto mais água tem, a gente desloca para a cor rosa. Então ele vai ficando rosa. Se a gente seca, a gente vai tornando cada vez menos água, então ele vai ficando na cor azul. E daí ele vai mudando e dizendo para a gente qual é o teor de umidade que a gente tem no ambiente, tá? Claro, os complexos são todos de cobalto, mas os ligantes são distintos. Não é o mesmo complexo, não é o mesmo tipo de ligação. Um é essencialmente com água, o outro é com vários tipos de moléculas que estão representadas ali em cima como R, né? Então são vários tipos de ligações ali que a gente pode ter. Tem aqui um artigo bem legal sobre química forense e sobre as substâncias apreendidas, como é que essas análises são feitas. É uma nota técnica, mas já é um início de leitura bastante interessante para a gente entender por onde migrar, para onde migrar, né, que a gente queira através desse material. Existe uma outra nota técnica também sobre análise forense, especificamente na identificação de espécies da maconha, né, em testes colorimétricos. Mostra pra gente aí como é que esses testes são feitos, quais as cores que são detectadas, através, claro, de reações de complexação também, tá? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Por enquanto é isso. O que vocês precisarem de mim, quiserem discutir, trocar uma ideia, tá aqui o meu contato, tá? Estou à disposição. Valeu e espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade. Até mais!